1 Reis capítulo 19, 1 Reis capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, até a primeira parte do versículo 11, tá? 1 Reis capítulo 19, vamos então ler a palavra do Senhor. Diz aqui: ora, Acabe contou a Jezabel, Acabe era o rei, né? E contou a mulher dele, Jezabel, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus, o monte Sinai, né? Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Amém? Meus queridos, nessa ocasião, havia ali, naquela terra de Israel, uma revolução idólatra. Era muita idolatria. Acabe entrou para a história como o rei que mais promoveu a idolatria entre o povo de Israel. E a mulher dele, que o influenciava bastante, se chamava Jezabel. E era o instrumento do diabo. Ela não dava sossego, né, para Acabe. Isso fez com que toda aquela região fosse tomada por idolatria. O povo de Israel desagradou muito a Deus, e eles mandaram matar os profetas de Deus. Foi uma época muito difícil. E Elias, então, ele foi, era o profeta na ocasião, e recebeu a missão de Deus de profetizar contra aquela idolatria. Gente, vocês não têm noção, se um dia vocês tiverem condições de ir a Israel, que vocês possam ir. Eu acho que é assim, essencial para a vida de todo cristão. Quem pode, quem tem condições de ir lá, porque eu vou falando e vou me lembrando dos lugares. Quantas e quantas vezes eu tenho orado, né? Já orei no Monte Carmelo, onde isso aconteceu. No Monte Sinai, onde estava essa caverna de Elias, né? Então você vai falando e vai memorizando, é como se você estivesse revivendo o que aconteceu lá, muito bacana. E Elias, então, ele se viu obrigado a fazer um desafio. Ele desafiou os profetas de Baal, e houve aquele grande confronto ali no Monte Carmelo. O Monte Carmelo, gente, é um lugar considerado um dos lugares do mundo onde se pode ver o pôr do sol mais lindo da face da terra. Todos os dias, no final do dia, assim, você chega lá, já no finalzinho do dia, na hora do pôr do sol,
você vê jornalistas e empresas de televisão, canais de televisão, muita gente arma aqueles equipamentos profissionais para filmar, para fotografar o pôr do sol. Porque do Monte Carmelo, o Monte Carmelo fica à margem do grande mar, o Mediterrâneo. E de lá de cima você vê o sol escondendo dentro d'água, assim, uma coisa mais linda, né? O pôr do sol ali naquele lugar. E ali houve esse confronto, né, entre Elias e os profetas de Baal. E foi uma coisa assim fantástica, porque Deus atendeu a oração de Elias. Elias orou, desceu fogo do céu, consumiu aquele holocausto. Eu não vou explicar detalhes, porque eu acredito que a maioria aqui já conhece esse fato bíblico. E de repente ficou claro ali que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, e não os Baalins, os deuses, né, que eles serviam lá, Baal, enfim. Só que com isso, com todo esse desgaste, o profeta Elias começou a se sentir cansado. A Bíblia diz que o cansaço do deserto faz as pernas se afrouxarem. E Elias começou a se sentir cansado. Ele era um profeta ousado, corajoso, determinado. Ele era o profeta que foi capaz de desafiar o rei, a poderosa Jezabel, mulher do rei, que mandava e desmandava. Ele desafiou todo mundo, orou ao Senhor, desceu fogo do céu, Deus honrou Elias. Mas agora ele estava cansado, ele estava esgotado. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. Eu não sei como é a sua vida. Aqui cada um tem uma história para contar. Cada um aqui tem um desafio. Talvez o seu desafio esteja dentro de casa, talvez o seu desafio seja na área profissional. Eu não sei qual é o seu desafio. Talvez uma pressão no trabalho. Você tem os seus desafios. E é natural, é super-humano que chegue um momento em que você esteja cansado. Isso é normal. Como é normal, por exemplo, você chorar quando você não está bem. É uma reação humana. Uma vez eu vi um pastor num velório pedindo que ninguém chorasse. A coisa mais constrangedora. Como é que você vai pedir alguém para não chorar, se naquele momento ali a pessoa quer chorar? Porque é uma reação natural do ser humano. E é também uma reação natural o ser humano se sentir cansado, fadigado, emocionalmente abalado. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes a gente se cobra tanto, não, a gente não pode, eu não posso ter esse direito, eu tenho que prosseguir, eu tenho que continuar. E quando você não aceita, não sabe lidar com a possibilidade de você estar estafado, cansado, esgotado, é pior. Porque você continua se cobrando e aí você se cansa mais. E Elias estava muito cansado, decepcionado. Um monte de gente que era profeta de Deus passou a ser profeta de Baal. Ele via o povo dele servindo a outros deuses, aquilo trazia para o coração dele até uma revolta. Poxa, todo mundo conhece a verdade, todo mundo sabe que isso vai incomodar a Deus, vai entristecer a Deus. Todo mundo sabe que isso vai trazer maldições para a nossa terra. E trouxe mesmo, porque a terra ficou sem chuva muito tempo. Enfrentou uma seca enorme. E Elias estava cansado daquilo. E aí ele dizia para Deus: Senhor, eu tenho servido, eu tenho feito o que é bom, eu tenho me esforçado para mudar a cabeça dessa galera, e o pessoal não muda. Estou cansado disso. Eram tantos profetas, agora olha aí, só eu sobrei, olha aí. Ele estava cansado. E agora, para completar, Jezabel disse que vai me matar também.
Eu estou sozinho. Ele estava cansado. E aí, o que ele fez quando ele estava cansado? Ele foi para o deserto. E é exatamente o que a gente costuma fazer quando a gente está cansado. A gente vai para o deserto. Por que deserto? Lá, obviamente, a gente está falando do deserto físico, né? Mas nós aqui, que não temos um deserto aqui perto, inventamos o nosso próprio deserto. O deserto é onde você está sozinho. Quando você está cansado, você começa a se isolar. Começa a querer se trancar no seu quarto. Você já não tem mais prazer em estar com as pessoas. Você começa a ter problemas de relacionamento. Uma pessoa, por exemplo, que está frustrada, que está cansada, que está esgotada, ela já não quer mais ir a uma festa, não quer mais fazer uma visita. Ela não tem prazer em muitas coisas, porque ela está esgotada. E é isso que é o deserto. Você se isola. É uma atitude muito comum do ser humano. Elias foi para o deserto, se isolou. E ele foi para um canto e orou ao Senhor e disse: Senhor, já basta. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver, eu quero morrer. Tira a minha vida, disse Elias. Tira a minha vida. Ele se sentiu fraco. E aí o que o Senhor fez? Ele se deitou debaixo de uma árvore, dormiu, o que significa que ele estava se entregando, coisa que a gente sempre faz. E de repente ele acorda e o que é que ele vê? Ele olha para o lado e o que ele vê? Diz a Bíblia Sagrada que ele acordou, um anjo tocou nele, ele olhou para o lado e havia ali pão assado sobre brasas quentes. Diga comigo, pão assado sobre brasas quentes. E eu acho isso fantástico, eu acho isso lindo demais, porque Deus, na sua grandeza, na sua soberania, Ele olha para a terra, Ele vê que o seu filho está abatido, Ele vê que o seu filho está cansado, exausto, fadigado, decepcionado, frustrado. Ele vê que aquele homem de Deus que outrora teve ousadia, coragem para desafiar os profetas de Baal, para desafiar o próprio rei com a sua esposa, agora ele vê o seu filho abatido, e o seu filho está julgado debaixo de uma árvore, entregue. E o que ele faz? Ele manda um anjo tocar em Elias. E Elias olha e ali está pão assado sobre brasas. É a providência de Deus, é a demonstração do amor de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: você pode estar cansado, você pode muitas vezes se sentir fadigado, você pode achar que não tem mais forças, você pode achar que está sozinho, você pode estar no meio dos seus desertos que você construiu para fugir dos seus momentos mais difíceis. Mas aonde você estiver, pode ter certeza que haverá pão assado na brasa. Deus sempre vai entrar com providência para cuidar de você. Às vezes o inimigo fica tentando colocar na nossa cabeça que nós somos tão pequeninos, tão insignificantes. Às vezes o inimigo fica tentando dizer que nós não somos absolutamente nada, porque é assim que ele quer que a gente se sinta, um nada. E aí o Deus, Criador de todas as coisas, o grande e poderoso El Shaddai, manda um anjo para trazer pão assado na brasa, para socorrer o seu filho. Quantas e quantas vezes Deus tem te socorrido, talvez você nem tenha notado. Quantas e quantas vezes nos seus piores momentos Deus estava ali presente para segurar nas tuas mãos. Já viu aquele poema, né, das pegadas na areia? É mais ou menos aquilo ali. Às vezes você
acha que está sozinha, acha que está acabada, que tudo já acabou, que não tem mais jeito, que você não está sendo justiçado, você não está sendo, tratado tratado com respeito, que não está sendo honrado, e você começa a se sentir a última das pessoas, você começa a ter crises substanciais, você começa a entrar em pânico e se afasta, vai para o deserto, mas aonde você estiver, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Eu queria que você dissesse isso para quem está aí perto de você. Deus jamais vai te abandonar. Nem nos seus piores momentos Deus vai te abandonar. Nem quando você não estiver merecendo nada, Deus não vai te abandonar. Ele vai mandar o pão na brasa, o pão assado na brasa. Sabe por quê? Porque você foi escolhido por Deus. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Você acredita no que eu estou falando? Você recebe isso como uma palavra profética? Às vezes você está achando assim, poxa, estou todo errado com Deus, estou todo errado com Deus. E Deus diz, eu sei, meu filho, eu sei que você está, mas eu te amo ainda assim. Eu não me esquecerei de você. Eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão e te sustento com a minha destra fiel. Você entende? Então, você vai para o deserto porque você quer ficar no deserto, você quer ficar no seu cantinho. Mas o Senhor, até no deserto, Ele vai lá para te buscar. Pode ser que os teus amigos não estejam lá. Pode ser que as pessoas que mais você ama não estejam lá. Pode ser que você tenha a sensação de que você está abandonado. Puxa vida, eu esperava que fulano estivesse do meu lado nessa hora. Eu esperava mesmo, sinceramente, que fulano estivesse comigo, é meu amigo. Olha só, e você se sente absolutamente solitária. Você se sente sozinho, lá no meio do deserto, você está largado, você se sente a última das criaturas, é como se ninguém se importasse com você. Sabe, às vezes Deus até permite que isso aconteça para você entender que o teu socorro não virá do cunhado, não virá do amigo, não virá daquela pessoa com quem você conta, mas virá do Senhor. Teu socorro sempre virá do Senhor que fez os céus e a terra. Glorifica a Deus. Você entende? E aí lá estava Elias. Elias estava lá, absolutamente enfraquecido, fragilizado. Pode ser que os seus inimigos tivessem acesso a ele naquele momento e ele não teria nem como reagir. E nem teria interesse, porque ele mesmo está querendo tirar a vida dele. Ele mesmo disse. Aliás, ele não queria tirar a vida dele, queria que Deus tirasse a vida dele. Ele disse, tira logo a minha vida, Senhor. Né? A situação era uma situação extremamente delicada para Elias, mas ele não estava sozinho lá. Deus estava com ele. E aí o Senhor disse para ele, olha, você vai se levantar agora e come, porque a sua viagem vai ser longa. Gente, é muito longe. É muito longe. De onde Elias estava até o lugar que ele foi, seria o quê? Seria mais ou menos, eu acho que seria bem mais do que daqui para São Paulo. Muito mais. Talvez daqui para o Paraná. Muito longe. Eu sei porque eu estou acostumado a fazer esse trajeto de carro. Né? Do Monte Carmelo até o Sinai. Só do sul de Israel até o Sinai são 200 quilômetros, né? Depois que a gente passa a fronteira para o Egito. Então, deve ser mesmo, uns 600 quilômetros por aí, mais ou menos. Ele demorou 40 dias e 40 noites para chegar lá, lógico que ele deve ter ido parando, né? Ele já estava cansado, imagina. E aí ele chegou lá no Sinai. E quando ele chega lá no Sinai, ele avista uma caverna. E o que Elias faz? Ele vai e entra na caverna. Talvez ele se sentisse mais seguro dentro daquela caverna, porque era um lugar acolhedor, um lugar fechado, um ambiente fechado. Naturalmente ali ele se sentia mais protegido.
E quantas vezes nós também, amados, quantas e quantas vezes nós cavamos cavernas, buscamos cavernas, construímos cavernas, onde nós podemos nos esconder. Quantas e quantas vezes a gente, sem perceber, está dentro de uma caverna. A gente se esconde dentro de uma caverna, porque é muita pressão. É muita pressão, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Às vezes não dá tempo da gente processar. São muitas insatisfações, frustrações, decepções. Você chora, você sofre, você se decepciona com o mundo. É muito trem na tua cabeça. E você acaba criando lá uma caverninha para você, e entra nessa caverna e fica lá. Eu já entrei nessa caverna de Elias lá, um lugar sensacional, lugar que você sente muito, muito mesmo a presença de Deus. E aí você está dentro dessa caverna, e interessante que Deus aparece para o profeta nesse momento e faz uma pergunta no mínimo intrigante, que é lógico que Deus sabia de tudo, Deus conhecia toda a história de Elias, mas aí Deus vira para Elias e fala: Elias, o que você está fazendo aqui? Parece que Deus perguntou para que Elias refletisse. Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? E eu quero que o Espírito de Deus, me use nesta manhã, e que o Espírito de Deus toque o seu coração, porque eu quero te fazer essa mesma pergunta. Se é que você está dentro de uma caverna, por que você está dentro de uma caverna? E eu vou dizer uma coisa para você: a gente está cheio de cavernas, há muitas coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas você não percebe e acaba não vivendo isso, porque você está dentro da caverna. Há muitas pessoas que estão travadas, que não conseguem avançar, que não conseguem mudar as situações que as cercam. Há muita gente que está absolutamente bloqueada, travada, porque está dentro de 4 paredes de pedra, dentro de uma caverna. E o Senhor está perguntando: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Na verdade, Deus estava dizendo para o profeta: rapaz, você foi lá, você enfrentou os profetas, eu mostrei que eu estava com você, você mandou descer fogo do céu, e eu mandei o fogo do céu. Eu te dei poder, rapaz, eu estava contigo o tempo todo. Eu tenho estado com você o tempo todo. E você está fazendo o que dentro dessa caverna? Você tem noção do que eu posso ainda fazer através da tua vida? E você está dentro dessa caverna. Por que você entrou dentro dessa caverna e não quer sair mais? E essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. De repente, a única visão que você tem é a caverna. De repente, o inimigo quer exatamente isso, que você só enxergue a caverna, mais nada. Há tantas possibilidades. Você, quando quer contemplar, vislumbrar o horizonte, você não entra numa caverna, você sobe um monte, para você olhar tudo lá de cima. E de repente você está numa caverna, financeiramente, profissionalmente, relacionamentos. Você entrou numa caverna porque ali você se sente seguro, ali você está se sentindo protegido, ali até o vento não pode te incomodar, o silêncio da caverna te faz bem. Mas Deus estava perguntando para Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna? É uma pergunta que continua ecoando, e é uma pergunta que a gente faz para você, uma pergunta que eu faço para mim: será que eu já cheguei onde Deus quer que eu chegue? Será que eu já fiz o que Deus quer que eu faça?
Será que você já chegou no seu limite? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Será que você já chegou no seu limite? Será que você já chegou onde tem que chegar? Ou você está enclausurado dentro de uma caverna e impedindo que Deus te use, como usou o profeta Elias? E eu não digo isso apenas com relação ao reino, com relação às coisas de Deus. Eu estou falando com relação a tudo. O Senhor, Ele disse, e a boca do Senhor, quando abre para dizer uma coisa, essa palavra jamais voltará vazia. Você pode glorificar? E sabe o que o Senhor disse a teu respeito? Ele disse: olha, eu estou com você, eu te tomo pela tua mão, eu te guio, eu te protejo, eu sou o teu Deus. E Ele disse: eu te quero por cabeça. Eu não quero você por cauda, eu quero você por cabeça. Eu quero você em cima, eu não quero você embaixo, eu quero você em cima. Aí muitas vezes a gente diz: Senhor, calma, calma, vai devagar, eu estou na caverna aqui ainda. E o Senhor está perguntando: mas por que você está na caverna? Aí Elias responde, Elias explica. E essa explicação de Elias, que está no versículo 10, é a explicação da derrota. Eu sei porque muitas vezes eu dei uma de Elias, e ainda dou. É a explicação da derrota. Ele diz aqui, a resposta de Elias, né? Quando Deus diz: Elias, você está fazendo o que nessa caverna? Aí ele diz assim: ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha que papinho de derrotado. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E Deus está dizendo: eu sei disso tudo. Sou o único que sobrou. Puxa vida, tadinho de mim, eu sou o único. Eu sou o único que sobrou. E agora? Ainda estão procurando para me matar. Você percebe que nível de abalo emocional, de cataclismo emocional estava envolvendo Elias? Quando você lembra de Elias, o que você lembra? O cara orou, desceu fogo do céu. Olha quantos milagres Elias fez. Grande homem de Deus, um dos que mais fizeram milagres na Bíblia. E agora ele está lá dentro da caverna. E Deus pergunta para ele: mas o que está havendo? Por que você está dentro dessa caverna? E a resposta dele: tadinho de mim, querem me matar. Ninguém está me ouvindo. Eu estou aqui sozinho, Senhor, olha aí. Tira minha vida, Senhor. Elias, o que você está fazendo aí dentro, Elias? Aí o Senhor diz para Elias o seguinte: Elias, já ouvi aí a tua murmuração. Agora, faz o seguinte, versículo 11 está escrito isso. O Senhor lhe disse: Elias, saia da caverna. Saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Amém? Elias, sai da caverna, mas não sai do monte, fica no monte. Eu não te mandei para ir para entrar na caverna, eu te mandei para ir para ficar no monte. O monte da aliança, o monte no Antigo Testamento era o monte mais importante, o monte da aliança. O monte onde Deus entregou as tábuas da lei nas mãos de Moisés, o monte da comunhão, o monte onde Deus desceu e fumegou o topo do monte todo, tremeu, abalou as estruturas do monte. E aí Deus disse para ele: sai da caverna e fique no monte, na presença do Senhor. E é o que Deus está dizendo para você hoje, meu irmão. Você não tem noção do que Deus quer fazer na tua vida. Você não pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus está dizendo: sai da caverna e fica no monte. Sai da caverna e fica no monte, na presença do Senhor. E ele diz, ele explica: o Senhor vai passar. Diga comigo: sai da caverna, fica no monte, e o Senhor vai passar.
E quando o Senhor passa, coisas maravilhosas acontecem, aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Ele está aqui, é Ele que está aqui nesta manhã, é Ele que está dizendo para você: olha, sai dessa caverninha que você construiu e fica ali no monte, porque eu vou passar. E quando eu passar, eu vou te colocar por cima e vou te colocar por cabeça. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu sei que Deus está abençoando a sua vida. Então, quando a gente fala do que Deus está para fazer, do que Deus espera fazer através de nós como igreja, do que Deus espera fazer através de nós como corpo de Cristo, então a gente entende. O diabo fica muitas vezes querendo que a gente trate a nossa relação com Deus como algo paralelo. O diabo quer que a gente olhe para a igreja como algo paralelo, nossa vida com Deus algo paralelo. Não é paralelo, não. O reino de Deus é o primeiro lugar na nossa vida. Você consegue entender? Então, para encerrar, resumindo aqui tudo que foi dito, eu tenho aqui 5 orientações de Deus para você, extraída deste texto bíblico, tá? Só para resumir, para a gente entender os passos. 5 orientações importantes. Primeiro, evite o deserto. Você sabe que o deserto é uma vontade desesperadora de você fugir. Elias foi para o deserto para fugir. Jonas, quando não queria ir para Nínive, ele foi para o deserto para quê? Ele já queria fugir quando ele entrou naquele navio errado lá, não é isso? Então, quando você vai para o deserto, é que você está querendo ficar sozinho, está querendo fugir. Evita o deserto. Foge do deserto. Deserto, você não tem que ficar sozinho, não tem que se isolar. Segunda orientação: coma o pão assado que Deus preparou para você. Amém? O que é o pão? Quem é o pão da vida? Quem é que nos manda o maná todos os dias? Diga glória a Deus. Quando você vai fazer a oração do Pai Nosso, você faz como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que mais? Venha a nós o nosso. O pão nosso de cada. O pão nosso de cada. O pão nosso de cada. Todo dia Deus tem pão assado para você. Todo dia Deus vai alimentar as tuas necessidades, vai matar a tua fome. Todo dia o Senhor vai cuidar de você. Todo dia você vai acordar, você pode estar na pior fase da sua vida, o anjo vai te acordar, você vai olhar para o lado, vai ter o pão assado sobre brasas lá para você. Deus sempre vai entrar com livramento para te abençoar. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Coma o pão assado, meu irmão. Terceira orientação: reconheça o cansaço. Olha, tem gente que fica brigando consigo mesmo. Não, eu sou forte, vamos lá, e tal, e vamos lá. E está cansado, está esgotado, mas não reconhece isso. Você tem que reconhecer quando você não está bem. Às vezes você não está bem emocionalmente. Você sabe que o homem é espírito, alma e corpo, né? Você tem que estar bem dos três, das três coisas, né? Fisicamente é o corpo, então cuida do seu corpo. Você tem que fazer um exercício físico, fazer seus exames de rotina, se alimentar bem, dormir bem, cuida do seu físico, tá? O espírito é o que? É Deus, é o que te conecta com Deus. Como é que você cuida do espírito? É oração, é comunhão com Deus, é intimidade com Deus, é leitura da palavra, é você não se afastar da igreja, estar na presença do Senhor. E a alma, como é que você faz? A alma é o que você é, a alma é a sua essência. A alma são as suas emoções, que também precisam ser tratadas. E como é que você trata a alma? Foge daquilo que te aborrece, daquilo que te entristece. Se você vai ouvir uma música que te deixa triste, não ouça. Procure estar ao lado de pessoas que te fazem bem, que te fazem se sentir bem. Procura fazer coisas que te tragam alegria. Se te faz alegria ver o pôr do sol, então vai ver o pôr do sol. Se te faz alegria comer fora, então vai comer fora, se você puder, claro. Faça coisas que você goste. Esteja rodeado de pessoas que te façam bem, que te façam sentir bem. É cuidar da alma.
importante é você reconhecer quando não está bem para você se tratar. Reconheça quando você estiver cansado, quando você estiver esgotado, aí você se poupa, você procura se tratar. Assim como você tem que reconhecer se você não está bem espiritualmente, opa, peraí, eu vou orar mais, eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, porque você vai cuidar do espiritual. Se você não está bem com o seu físico, tá? Você tem uma dor, o que você faz? Vai para o médico, vai se tratar, vai cuidar. Se você acha que está fora do peso, o que você vai fazer? Uma dieta. Se você tem diabetes, o que você tem que cortar na sua vida? Tudo que gera açúcar no seu organismo. A mesma coisa é o espiritual e o emocional, né? Você tem que primeiro reconhecer o problema. Quarta orientação: saia da caverna. O que é sair da caverna? É você entender que o que Deus tem para você é grande demais. Amém? Amém? Fala para quem está aí perto de você: sai da caverna, meu irmão. Sai da caverna. Você está dizendo para esse irmão assim: ó, você não tem noção do que Deus quer fazer na tua vida. Você não tem noção das coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Sai da caverna. Alguém fala para aquele vascaíno lá: sai da caverna. Desculpa, eu não aguentei, desculpa. Né? Sai da caverna. Brincadeira, tá, irmãozão? Tá? Sai da caverna. Sai da caverna. Sair da caverna é você entender que as coisas não acabaram, que a sua vida não acabou e que você não chegou ao final da sua história, não. A sua história ainda está sendo escrita. E a sua história está sendo escrita pelo dedo de Deus. Você está entendendo? Deus está escrevendo a sua história. Sai da caverna. Outra orientação: fique no monte. Sai da caverna, mas fique no monte. O monte é o quê? É a presença do Senhor. Deus disse: olha, sai daí e fica no monte, porque o Senhor vai passar. Amém? Ele vai passar. Diga comigo: Ele vai passar. Diga para quem está aí perto de você: Ele vai passar. Sai da caverna, fica no monte, porque o Senhor vai passar. E Ele sempre passa. E quando Ele passa, Ele chega nivelando os outeiros, aterrando os vales. Ele chega endireitando o que está tortuoso. Ele chega juntando cada osso ao seu osso. Quando Ele passa para botar tudo nos seus lugares. Aleluia! Glória a Deus!